A todos a paz do Senhor. Lição de número 3, 20 de julho de 2025, é o dia desta aula. Então nós temos o título Uma Igreja Fiel, a pregação do Evangelho. Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdadeiramente, a pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Esse é o canal Teologia Cristã em Foco. Nós estamos com estas lições bíblicas, classes de adultos. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então nós temos aqui o texto bíblico em Atos 3, 11 a 19. Você pode ler aí na sua residência ou onde você estiver. Nós temos a lição dividida em 3 grandes tópicos, ou como nós costumamos chamar, 3 grandes partes. Primeira parte é a igreja que prega as Escrituras. Segunda, a igreja que prega no poder do Espírito. E última parte, a igreja que prega a esperança vindoura. Esta lição mostra uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente que valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo o que ensina. Assim deve ser a igreja de hoje. Nós que somos servos do Senhor, precisamos colocar Jesus no centro de nossas mensagens, de nossos ensinos, e tudo o que formos fazer que seja para a glória e honra do Senhor e que o nome dele seja glorificado. Uma igreja que prega as Escrituras. A Bíblia, ela deve ser pregada, pois ela revela a Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 11, versículos de 11 ao 26, capítulo 3, 11 a 23, é um grande exemplo disso. Ali no capítulo 3 de Atos, a mensagem de Pedro, o apóstolo, é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, o Espírito Santo, ele encheu aqueles corações, convenceu o mundo da justiça, do pecado e do juízo, e aquelas vidas se renderam ao Senhor Jesus. Que maravilha! A igreja bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. As Escrituras testemunham do Senhor, não é? Jesus é o centro das Escrituras. As Escrituras confrontam o pecado. A Bíblia, ela mostra Jesus como o centro da palavra de Deus, a mensagem de Deus. E Jesus é a própria mensagem, a própria palavra. Na segunda parte, a igreja que prega no poder do Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não teremos esse poder, essa unção, essa dimensão que Deus nos dá de anunciar a sua palavra, de sermos cooperadores do reino de Deus, transmitindo a mensagem de salvação. Uma mensagem que salva, que cura, que liberta, deve ser entregue por homens cheios do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito é quem capacita o mensageiro. Nós precisamos ver como esse Espírito, ele usou os servos dele no passado para que nós possamos também ser usados neste presente século. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João capítulo 16, versículo 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é uma bênção.
Então, a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo que glorifica a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Portanto, na mensagem Cristo é glorificado e o Evangelho é pregado, a salvação é anunciada. A igreja que prega a esperança vindoura. Nossa esperança é a volta de Jesus, nossa esperança é viver a eternidade com o Senhor. Então, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Precisamos anunciar a Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé e é o salvador de todo aquele que crê. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Então, nós temos uma esperança vindoura e essa esperança nós anunciamos através da palavra de Deus. Promessa da segunda vinda, promessa de vida eterna no céu. Concluímos a nossa mensagem falando que Jesus é o Salvador, é o Perdoador, é o Libertador. Então Jesus é o centro de nossa mensagem. Devemos glorificar a Deus através da mensagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja tem esperança viva daquilo que prega. A igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a mensagem da segunda vinda de Cristo. Chegamos aqui no final desta pré-aula analisando o seguinte: vimos aí a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Precisamos pregar a Bíblia como ela é, não precisamos inventar nada, não precisamos acrescentar nada daquilo que não tem no texto bíblico, não tem na mensagem do Evangelho. Precisamos pregar a mensagem genuína, pura e simples. Pedro, mesmo sendo um simples pecador ou pescador, ele se converteu ao Senhor e, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe conduzia, lhe orientava, lhe inspirava. Como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Que maravilha! Exitosos, não é? Que tem êxito em transmitir a mensagem de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. É bom nós nos aprofundarmos na palavra, na oração, para que possamos ser fiéis mensageiros de Deus. A todos o nosso muito obrigado pela atenção e até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome para sempre. Assim te peço, Senhor, e assim te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.